Salve, salve, terceirão, fudido. Vamos lá, queridos. Meus amores, vamos de sociologia hoje. Agora, sociologia para vocês, sociologicamente pensar o mundo. Meus queridos, é o seguinte, a gente estava na metade do capítulo 3, né? A gente estava vendo os autores da sociologia do Brasil, a gente tinha falado do Gilberto Freire, tinha falado do Sérgio Buarque, se eu não me engano. O que a gente vai fazer, amor? A gente vai passar para o capítulo 4. Por quê? A sociologia do Brasil, ela é bastante pedida nos vestibular, tá certo? Ela é bastante... por exemplo, as específicas da UEL, da UEL principalmente, uma delas sempre é sociologia do Brasil. Então eu vou deixar para trabalhar a sociologia do Brasil quando a gente voltar em sala de aula, que eu acho mais eficiente a aula no tete-a-tete, para vocês tirarem dúvida na hora ali, no calor da discussão, do que aqui em videoaula. Que às vezes você ouve aqui, daí você vai tirar dúvida lá na aula ao vivo, lá na live, e às vezes você esquece do processo. Enfim, eu acho o time muito melhor da aula. Então a gente vai partir do capítulo 4, né, aqui na sociologia, e a gente vai deixar para retomar a sociologia do Brasil depois que a gente retornar, então, às aulas físicas e presenciais. Beleza? Página 111 da nossa apostila, Sociedades e Modo de Produção 1. Tá certo? Gente, basicamente, os capítulos 4 e 5 é uma terminologia marxista que vai ser utilizada aí para a gente compreender. Quando a gente fala modo de produção, esse conceito já é estritamente marxista na sua concepção, né? O que são os modos de produção? A forma, em um determinado tempo histórico, num tempo, espaço, num tempo determinado, né, num espaço determinado, de como se organiza determinadas formas de produção para desenvolver aquilo que necessitamos, né, meus amores? Nós necessitamos vestir, nós necessitamos comer, nós necessitamos morar, nós necessitamos comunicar-se. Como que se cria essas mercadorias que nos proporcionam essa bênção das necessidades que nós temos? É isso que o modo de produção atua, né? O modo de produção é a forma de organização social em um determinado tempo histórico, tá? Então Marx ele compreende que o modo de produção é o processo essencial no campo social. A essência de todas as coisas existentes, ela perpassa pelo campo do modo de produção. É um modo de produção, ou seja, as organizações de produção do mundo, de divisão do trabalho, que fazem com que todas as outras expressões existam. Primeiro acontece a mudança aqui e depois vai para os outros. É a relação, não sei se vocês conhecem esses conceitos, se a gente viu isso no primeiro e no segundo ano, quando ele fala de infraestrutura e supraestrutura. Dá para entender bem a relação do modo de produção a partir daí, né? O que é infraestrutura? É os modos de produção. São as relações materiais de existência. Tá certo? É as relações materiais, gente. Ou seja, a organização social. Essa é a infraestrutura. Então, modo de produção capitalista, né, que é o que ele mais vai estudar, né? Ele se faz a partir de uma luta de classes entre dois agentes, burguês e proletário, uma forma de produzir industrial, ou seja, os donos dos meios de produção são os donos das indústrias, não só eles, mas principalmente eles. Então tudo se explica para essas relações de produção, tá? Então Marx fala que ao longo da história humana, ao longo do processo da história humana, existiram 4 modos de produção, tá certo? Na verdade, a gente vai colocar até 5 modos de produção, né? Então, desde da existência do homem, ele coloca 5 modos de produção diferentes, tá? Um modo de produção primitivo, um modo de produção asiático, um modo de produção escravista, um modo de produção servil e um modo de produção capitalista, tá certo? São esses 5 tipos de produção que nós tivemos ao longo da sociedade humana, tá certo?
Ah, corona! Desculpa, é assim, viu, gente? Só que eu tô sozinho no quarto, não tem problema. Eu tô no fundão de casa, no meu quarto. Meu Deus do céu. Não, fiz errado. Tinha que ter colocado assim. Desculpem, senhores. Então existiram ao longo do tempo esses 5 modos de produção. No capítulo 4 a gente vai tratar de 2. Um modo de produção primitivo e um modo de produção asiático, tá certo? Então vamos lá. O modo de produção primitivo, gente, ele se faz a partir da seguinte relação, né? Primeiro que a gente tem que pensar, o modo de produção primitivo, ele tem algumas especificidades que a gente já tem que deixar claro desde já. Primeiro, o homem nem sedentário é. Domina-se ainda um tipo de vida nômade. E por que o nomadismo ainda é recorrente no modo de vida primitivismo? Porque ainda não se achou, ainda não se tem a grande invenção que vai proporcionar um mundo sedentário, que é a revolução agrícola, tá certo? Então a forma de sobreviver do homem é no nomadismo, ele precisa ficar migrando os lugares porque ele vive da caça e da coleta, compreende? Então eu estou aqui, eu coleto e caço, escasseia, eu tenho que ir para outro lugar, saca? Então não existe, nesse tipo de ação, nesse tipo de estrutura, não existe a ideia de propriedade privada. Você fica andando de um lugar para o outro. Não existe a ideia do propriedade privada. Não existe. Ela nem sonhava em existir ainda. Então o homem, meus queridos, ele vivia de uma determinada ação, de uma determinada forma, onde as formas de vivência elas são estritamente muito mais igualitárias. As coisas normalmente são feitas de maneira igualitária. As pessoas produzem de maneira coletivista e consomem de maneira coletivista, tá certo? A relação, não existe a relação do é meu e é seu. O grupo todo, como um grupo, um clã, um nomo, né? Eles agem de maneira igualitária, né? Então, se eu sou um caçador, coletor, todo homem porque normalmente o trabalho era dividido como? Nossa, tá como renite, gente. Não é gripe não, é renite. Tem que passar um pano nesse quarto aqui. Por exemplo, né? Como que se dividia o trabalho normalmente? As tarefas de trabalho eram divididas normalmente nessas comunidades primitivas em sexo e idade, né? Então, homens tinham determinados papéis sociais, mulheres tinham outros determinados papéis sociais. Velhos e adultos também, quando você fica velho, muda sua contribuição, socialmente falando. Então, dividia-se em gênero, né, e idade. Eram as duas derivações de forma de divisão do trabalho. Era a mais simples possível, né, meus queridos? Não existia propriedade privada enquanto tal e tinha essa divisão simplificada sobre o processo. Então, eu, por exemplo, como um homem, tinha como papel social o da caça, o da coleta e da proteção do grupo, né? Da guerra, enfim. Então estou eu lá. Se eu vou lá, vamos pescar, os caçadores vão tudo pescar. Eu pesco 10 peixes, o outro pega 8 peixes, o outro pega 3 peixes, o outro pega só um peixe, o outro não pega bosta nenhuma, né? O que acontece? A minha família, que eu fui o que mais pesquei, vai comer mais do que a família do que não pegou nada? Não existe essa ideia, essa mentalidade, porque não existe o meu. O que eu pego é para todos. Então a gente vai pegar todo o que todo mundo pescou de maneira igualitária e todo mundo vai comer igual. Não existe essa ideia própria ainda dos modos de produções posteriores que isso é meu. A ação por isso que o Marx muitas vezes chamava de comunismo primitivo até essas relações, porque era estabelecido de tal forma bastante comunitário. O tipo de produção era coletivista, mas ainda não se tinha produção em si, era mais coleta e caça o trabalho, né? O que acontece? O que passa desse primitivismo para a primeira forma de produção, que é o asiático? A revolução agrícola é o delimitar desse processo.
Então quando vocês começam a estudar lá a história com o Daniel, né, e com o Edenilson lá no Fundamental, o início sempre é o quê? É a Mesopotâmia. Eu falo da pré-história, que é esse primitivismo que a gente está falando. Daí fala as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito. Como é que se funde, como é que inicia esse processo? As terras férteis na beira do rio. A invenção da agricultura, saca? Então os malucos vão lá, vê a terra fértil, descobre a agricultura. A partir de então eu não preciso mais ficar dando rolê, velho. Não preciso mais ficar dando rolê. Eu tô aqui, planto e vivo aqui. Então aqueles clãs que ficavam de uma hora para outra, eles acham uma propriedade, mas ainda no modo de produção asiático, a propriedade particular, a propriedade privada, particular, ela ainda não está muito clara não, né? A gente não pode dizer que estava pronta e acabada a ideia de propriedade privada. Começa a existir já indícios de propriedade privada, mas a relação ainda ela é muito comunitária e coletivista no modo de produção asiático. Ainda assim, se tem uma relação mais coletivista do que propriamente propriedade privada, saca? A propriedade privada, tal como a gente concebe, essa terra é só minha, isso daí já começa já mais no escravismo, na ideia do escravismo, né? Que é a Grécia, Roma ali. Nesse primeiro momento, não. Então, o que a gente tem? Vamos pegar a Grécia, por exemplo, para a gente referendar e pensar essa relação. Como é que acontece essa relação lá do modo de produção asiático? Hein, senhores? Estão pensando nisso? Né? Como é que se estabelecia na Grécia e na Roma, no Egito Antigo, a relação produtiva do trabalho, no modo de produção? Nós tínhamos um dono de tudo, um só, o faraó. O faraó, então, ele era um deus na terra e por isso ele era dono de tudo. Então ele dava concessões de terra, não dava propriedade, a propriedade era do faraó, para alguns nobres que organizavam isso. E a relação que se dava entre esses camponeses e esse dono da terra era muito mais de reciprocidade na produção do que precisavam do que de propriedade privada, onde eu fico com tudo, saca? Então o que acontecia? Nas cheias do rio, eu trabalhava de maneira voluntária nas obras públicas, né? Os diques, as estradas, a construção das pirâmides, por exemplo, né? Os trabalhos mais fortes eram feitos por escravos, mas o grosso do trabalho era feito pelo campesinato, tá certo? E quando o rio secava, era o momento que as terras estavam disponíveis, todo mundo plantava, colocava o que produziu dentro do silo, que era consumido o ano inteiro. Fazer cerveja, fazer todas essas coisas aí, para sobreviver lá nessa época. Então vocês percebem como é muito mais coletivista? Se produzia de uma forma agrária, o agrarismo era a forma sensata, mas produzia muito para a sobrevivência. Então todo mundo produzia, morava ali, tinha uma vida pior do que o nobre tinha muito mais regalias, não sei das quantas, já existia pirâmide social, né? Vocês lembram da pirâmide social? Existiam classes sociais, né? Desde que começa a configurar a ideia de propriedade privada, já começa a estimular a ideia de classes sociais. Por isso que ele vai criar, o Marx vai criar aquela relação da luta de classes e tal, tá certo? Então, a partir dessa ideia, o Estado era o que demarcava a relação toda. Então, era um tipo de produção mais coletivista. O Estado determinava a hierarquia, que classe social que ia ser, o que você ia fazer e onde ia estar, tá certo? Ainda não tem a noção da propriedade privada tal como a gente conhece hoje. Olha ali na página 103 para a gente terminar o último parágrafo. Então, falando do Estado, né, nesse modo de produção asiático. Nesse Estado, marcado por rígida hierarquização, reis ou imperadores eram considerados verdadeiros deuses e intervinham diretamente no controle daquilo que era produzido. Ao longo de obras de magnificência e utilidade, principalmente canais de irrigação e monumentos portentosos, empregado de maneira pródiga o trabalho humano.
O poder exercido por grandes líderes também era dominado de despotismo oriental, marcado pela formação de grandes comunidades agrícolas e pela apropriação dos excedentes da produção, o que caracteriza a passagem da coletividade da pré-história para a sociedade com divisões que vem posteriormente. Então, no modo de produção asiática, ele faz bem a transição dessa igualdade existida do comunitarismo, do coletivismo, lá no período do primitivismo, para o modo acabado e desigual existente até hoje no mundo, tá certo? Então esse é o papel fundamental dentro desse modo de produção asiático. Beleza, queridos? Por hoje é só, a gente viu isso daí, e então façam aí o resuminho do capítulo 4 e respondam as questões da página 114, são 4, 5 questõezinhas só, e qualquer dúvida, vamos tirar lá na nossa live, que para vocês é às 7h30 da noite da quarta-feira, no meu canal lá do YouTube. Beleza, meus queridos? Ficamos por aqui, saudade de vocês. Deus abençoe-nos, proteja-nos, que sejamos todos muito felizes e que passemos por isso o mais tranquilamente possível. Amo vocês, tamo junto e é nóis.